Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Entrevista com o Diabo. A premissa inicial desta obra consiste em um interessante diálogo com Satanás, o mais terrível e maligno espírito que se possa imaginar. Segundo Hill, ele não possui chifres e uma cauda longa. Trata-se, na realidade, de uma presença malévola em sua mente. O autor, metodicamente, entrevista o diabo e arranca dele a essência de viver uma vida plena de realizações pessoais, né? Portanto, o livro é construído em um esquema de perguntas do autor e respostas de Satã, que insiste em ser chamado de Sua Majestade. O diabo se mostra confiante de que, ainda que possamos resistir à sua presença, continuaremos a sucumbir à sua autoridade ou, em outras palavras, sua capacidade de nos manipular para sermos errantes. Ele nos diz que controla 98% das pessoas e Hill revela o que precisamos fazer para enganar o demônio e, assim, sermos mestres de nosso próprio destino. Para tanto, o autor parte de sua própria experiência pessoal, dividindo com os leitores sua falta de esperança e incapacidade de criar um plano, além de relatar como ascendeu da indecisão reinante em sua rotina para um desdobramento positivo capaz de superar os mais duros períodos de negatividade e recessão. A estranha entrevista com o diabo, talvez o motivo pelo qual sua família preservou o manuscrito original por longos 70 anos, foca na determinação de Hill em descobrir o que nos impede de alcançar o êxito pessoal e profissional. 7 passos para o sucesso. O autor passa a descrever alguns de seus fracassos e conflitos recheados de dúvidas e indecisões, expondo histórias acerca de seu próprio medo paralisante. Por exemplo, em julho de 1923, ele recebeu um telefonema anônimo avisando-o que estava destinando a um paletó de madeira caso não saísse de Ohio em 1 hora. Hill mudou-se imediatamente para a Virgínia e conta como então sua coragem o abandonou e seus nervos se debilitaram. Aproximando-se cada vez mais dos leitores, nosso autor se assume como alguém que foi assaltado pelo medo, procrastinação, pensamentos pessimistas e a sensação de inutilidade que atinge vez ou outra todos nós. A partir dessa posição, Hill nos pode para aprender a controlar o fluxo de nossos pensamentos e afirma que podemos ser motivados tanto pelo medo quanto pela fé, a qual se refere como um milagre, uma espécie de sexto sentido que os seres humanos possuem. Ele entrevistou 25 mil homens e mulheres considerados fracassados e mais de 500 socialmente considerados bem-sucedidos, incluindo Henry Ford, Thomas A. Edison e John D. Rockefeller, durante um período de 20 anos para compor o livro Quem Pensa Enriquece. O autor sustenta que, após ter conversado com grandes homens, procurou o diabo para obter conhecimento prático a respeito do maior de todos os princípios descobertos em sua busca pela verdade. Nessa jornada, ele se viu forçado a experimentar a pobreza, o fracasso e a adversidade antes de entender o que chama de lei da natureza. Segue-se um longo debate entre Hill e o diabo, que resulta em 7 princípios que mostram o que precisamos fazer para criar o nosso próprio sucesso. Ter clareza de propósito, dominar a si mesmo, aprender com o fracasso, controlar a influência externa advinda de pessoas, coisas e situações, associação. Ser paciente, dando permanência aos hábitos de pensamentos positivos, combatendo as ideias negativas e desenvolvendo a sabedoria com o passar do tempo. Buscar a harmonia, agindo com precisão para se tornar a influência dominante em seu próprio ambiente mental, espiritual e físico. Ser cauteloso, sempre pensando pelo menos 2 vezes antes de agir. Errantes. O diabo revela que, para obter o controle sobre as mentes dos seres humanos, opera por meio do hábito, fazendo com que as pessoas se tornem errantes. Isto é, passam a se desviar dos assuntos mais importantes de suas vidas e, assim, seguem diretamente aos portões do inferno. É o que acontece conosco quando deixamos de nos concentrar em nossos verdadeiros propósitos, sejam eles quais forem. Somos ainda mais culpados por esses desvios nos dias atuais, pois nossa atenção é constantemente invadida por e-mails, redes sociais, etc. O diabo se intromete em nossa rotina, perturbando nossos pensamentos e lentamente estabelece maus hábitos que não conseguimos abandonar facilmente e apenas nos atrapalham, né? Hill encoraja os leitores a se manterem focados em seus objetivos. Nesse contexto, passa a criticar a educação e os sistemas religiosos que, segundo ele, contribuem para nos tornar presas fáceis dessa situação. Quando o autor pergunta ao diabo por que ele não se livra de todas as igrejas para que Deus seja aliado do pensamento das pessoas, o príncipe das trevas responde que são as igrejas que o mantêm vivo na mente humana, enchendo os seres humanos de medo, de tal forma que sem a ideia de Deus ele também desapareceria do pensamento das pessoas e isso, em muitos aspectos, reflete a posição que ele assume no sucesso e no fracasso, à medida que um gera o outro. Autodisciplina. Todas as pessoas que alcançaram um sucesso extraordinário em qualquer campo tiveram de passar por uma enorme quantidade de derrotas e frustrações pelo caminho. Para combater o caráter errante de inspiração demoníaca, Hill nos encoraja a usar a autodisciplina. Isso implica em dominar 3 diferentes apetites: o desejo por comida, o desejo sexual, o desejo de expressar opiniões apenas vagamente organizadas. As palavras do autor são cortantes. Elas dizem que devemos parar de comer em excesso e consumir somente alimentos saudáveis, a fim de evitar que envenenemos nossos corpos e nos tornemos pessoas lentas, em todos os sentidos. Desenvolver a autodisciplina não significa que, inevitavelmente, seremos bem-sucedidos e felizes. Hill fala sobre os seus próprios desafios, medos e fracassos, usando novamente o diabo para ressaltar que as dificuldades e os desafios são elementos integrantes da estrada para o sucesso. Ele afirma
afirma que a adversidade é uma coisa boa, uma vez que permite que você forme novos hábitos capazes de quebrar o ritmo hipnótico e trazer positividade para a sua trajetória de vida. O conceito de ritmo hipnótico refere-se à falta de consciência em que nos encontramos regularmente. Continuando a usar uma linguagem espiritual, o autor reitera que é um pecado aceitar da vida qualquer coisa que outros não aceitariam, pois indica uma negligência imperdoável em usar a própria inteligência. Notas finais. As poderosas ideias que perpassam esta obra são sem dúvida muito interessantes. Afinal, se você não trabalha sua mente e a preenche com pensamentos positivos, será inevitavelmente influenciado por pensamentos negativos. Além disso, a mudança de hábitos e a disciplina necessária para perseguir os seus sonhos são os melhores companheiros de viagem nessa instigante estrada, ainda longe de estar totalmente mapeada, que chamamos de vida. Mais do que absorver, é fundamental trazer esses princípios para o seu dia a dia. Você está pronto para virar o jogo e encontrar a luz divina e com ela uma existência plena de significado, felicidade e realizações, ou faz parte dos 98% destinado ao inferno? Dica do 12 minutos. E os ensinamentos de um autor tão controverso e de inegável sucesso como Napoleon Hill não pode se esgotar em apenas um microbook, não é mesmo? Então, aproveite a oportunidade e leia também o manuscrito original.